Agora são 8h26 no horário de Brasília. Reportagem do UOL que fala aqui que Israel realizou 60 ataques em Rafah e emudece o Tribunal de Haia. O Tribunal de Haia, que semana passada determinou a suspensão dos ataques a Rafah, uma região em Gaza, uma das últimas regiões que faltam ser controladas pelo exército de Israel. Acontece que Israel mandou um grande e glorioso foda-se para o Tribunal de Haia, mandou um grande e glorioso foda-se para a ONU e está mandando esse foda-se para todo mundo. Eu confesso para vocês, e eu estava falando isso aqui agora há pouco pro pessoal do Instagram, que eu, antes desse massacre, quem me acompanha há muito tempo sabe disso, antes desse massacre, eu tinha menos restrições à presença de Israel na Palestina como tem agora. Eu acho que por ter sido criado na igreja evangélica, sim, teve um momento da minha vida que eu via Israel como povo escolhido. Isso, gente, entrou na igreja evangélica, isso é uma das primeiras coisas que você vai aprender. Porque não tem como ter Jesus se não tem Israel. É isso que tu aprende na igreja. Então só tem Jesus porque tem Israel. Porque Jesus veio de Israel. Então a primeira coisa que tu aprende na igreja evangélica é que sem Israel não tem Jesus. Que Israel foi o povo que Deus botou no mundo para gerar Jesus. Isso é o que você aprende na igreja. Então, todo protestante, todo evangélico, ele é, em essência, um sionista. Ele naturalmente é um sionista. Então eu fui educado para ser um sionista. Desde criança. Quando fala que Deus levou o povo através do Mar Vermelho até Canaã, que se tornou a terra sagrada, não sei o quê. Quando você tá sendo doutrinado. Eu tinha 3, 4 anos quando eu vi essa história pela primeira vez, meu amor. Eu tô com 50. Tô com 3, 4 anos, a primeira história que eu ouvi não foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Foi Moisés abrindo o Mar Vermelho e o povo passando. E a gente fazendo coisa de colorir, com Moisés e um monte de gente passando. Aquilo ali existiu para que um dia Jesus nascesse. É o que a gente aprende. Então aquele povo é um povo santo. Isso explica muito porque os evangélicos vão com bandeira de Israel para a rua. Porque a referência deles é anterior. Não tem nem nada a ver com Jesus. Tem a ver com o fato daquele povo ter sido escolhido para que um dia Jesus viesse. Quer dizer, a lorota é essa. Tá? Não sei se é uma... Em tese não é... Quer dizer, toda teologia cristã é uma... Então não vamos polemizar? Vamos falar assim, a ideia é essa. O conceito teológico é esse. Quer dizer, para nascer um Messias, é preciso de um povo que seja um povo preservado, sagrado, para o Messias nascer ali. Essa é a leitura da igreja evangélica. E aí você é jovem, você aprende isso. Certo? E aí você acredita nisso. Então você, em tese, já de cara, você já é um sionista. Porque você começa a acreditar que aquele território que está ali é um território que Jesus andou, que Moisés levou aquele povo, então é um território sagrado. Então você não discute isso. Ah, mas o povo não acredita em Jesus, o povo está em pecado, o povo está... Deus vai resolver. Entende isso? É claro que com o passar dos anos, eu comecei a entender a luta das pessoas na Palestina. E, inclusive, há um negacionismo da legitimidade da ocupação palestina. Quando você fala para um evangélico... Aliás, esse corte está sendo muito importante, tá? Quando você fala para um evangélico... Esse corte podia gerar esse corte aqui. Quando você fala para um evangélico que quando Israel chega na Palestina, já tinha gente morando lá, o evangélico vai te dizer que isso não é verdade. Porque foi Israel que chegou primeiro. Porque o evangélico é educado a aprender que Israel chegou lá há mais de 3.000 anos. Quando Moisés, escambau.
Então eles acham que lá, e mesmo lá, quando Moisés chega, já tinha gente morando. Mas assim, silêncio total sobre isso. E aí, se Israel chegou lá, naquela casa do cara lá atrás, então Israel é o dono da terra. Porque foi Deus que botou. Beleza? Beleza. Aí você fala para o evangélico, não, mas quando Israel chegou em 46, 47, já tinha gente morando lá, aí ele vai dizer não. Porque, na verdade, essa terra é de Israel. Essa terra é de Israel porque Deus botou Israel lá na casa do cara há 1000 anos atrás, 2, 3 mil anos atrás, e Israel foi expulso pelos romanos, por causa de uma profecia de Jesus que teve. E aí Israel voltou porque a mão de Deus guiou a ONU e botou Israel lá de novo. Então a maluquice, o muro da maluquice evangélica é muito grosso. Você não consegue furar com uma flechinha. É um muro grosso de maluquice. Você tem que caminhar muito com o evangélico para explicar para ele, primeiro, que ele tem que cair na realidade. Que mesmo a saída do povo do Egito para ir até Palestina já era uma coisa que, inclusive, o próprio Leonardo Boff, que é teólogo, extremamente capacitado, não sou eu, um homem extremamente capacitado, ele fala que isso foi o maior erro de Deus. Obrigado, Veridiana Ferrari, fotógrafa, pelo selo que você mandou. Inclusive, sigam o exemplo dela aí, apoiem a gente aí nesse período pelo pixcolondetexto@gmail.com. Seguinte, o que acontece é que quando Israel chega de novo na Palestina, já havia gente morando na Palestina e não era nenhum problema para essas pessoas que moravam na Palestina se Israel tinha sido expulso ou não. Porque essas pessoas já estavam morando ali há 2000 anos. Você está entendendo? Esse Deus de Israel foi tão maneiro que abandonou Israel 2000 anos pelo mundo. E Israel volta por conta da ONU, que na verdade é um acordo entre o Reino Unido, os Estados Unidos e a França, que são os grandes colonizadores do mundo. Os grandes colonizadores do mundo. E aí, quando volta pelo poder da força, para colonizar dentro do pensamento sionista, que é colonizatório. Colonizatório. E aí começa a matar palestino. O evangélico não acha que isso, matar palestino para o evangélico, não é um problema. Aliás, cara, isso aqui tinha que ser um corte dentro desse vídeo que você está vendo. A gente tem que falar a verdade. Para o evangélico, não é um problema matar palestino. Porque o evangélico não vê o palestino como um povo sagrado. Mas o evangélico vê o judeu como povo sagrado. Porque ele aprendeu na igreja que sem o povo judeu não existiria Jesus. Então, palestino morrer para evangélico é nada. Porque os palestinos, inclusive, são comparados aos filisteus, que eram inimigos do povo judeu lá no tempo de Moisés. Pouco depois. Isso prova que os filisteus, que dão origem à palavra filistim, que dá origem à palavra Palestina, esses filisteus já estavam lutando contra a presença dos judeus há 3.000 anos. Ou seja, eles já estão, biblicamente, inclusive, comprova-se a presença dos palestinos lá, lutando contra os israelenses lá. Isso está na Bíblia também. E aí, os judeus fizeram uma grande campanha, que inclusive está na Bíblia, de dizer que os filisteus, antigos palestinos, eram pessoas más, eram pessoas vulgares, eram pessoas burras, eram pessoas brutas, eram pessoas pagãs, comia a mãe do outro, um comia a filha do outro, um comia o outro, não sei o que e tal. Quando, na verdade, os filisteus eram pessoas que dominavam a matemática, dominavam o conhecimento da engenharia, dominavam a agricultura, dominavam o caralho todo. Não tem nada disso. E aí, quando você chega para um evangélico hoje e fala para esse evangélico que ele está redondamente enganado sobre a questão dos palestinos e dos judeus, ele vai cagar e andar para você, porque o muro de maluquice construído é muito grosso. Então não dá para gente pegar um evangélico e querer resolver o problema com uma afirmação, porque ele já está todo podre por dentro. O evangélico já está todo podre por tudo que ele aprende durante anos na igreja evangélica sobre o povo judeu. Eu estou falando isso na condição de um cara que foi doutrinado na igreja evangélica para acreditar que o povo judeu era o povo sagrado
E qualquer outro povo é um povo de merda. Inclusive o nosso. Morou? Então, o que a gente tem é um grande problema de preconceito, um grande problema racista, um grande problema de xenofobia, bíblico, teológico, construído há milhares de anos. Os judeus nunca gostaram dos palestinos. Dá para dizer algo ainda mais profundo. Os primeiros antissemitas do mundo foram os judeus com os palestinos. Porque povo semita são todos aqueles que habitam naquela região. Os palestinos são semitas. Então eu estou falando isso porque o Boechat já falava isso antes de morrer. Eu estava lembrando do Boechat. Tudo que eu faço hoje, eu queria ser o Boechat. Eu amo o Boechat. E deixou a gente já tem alguns anos. O Boechat falando há um tempo atrás que era uma vergonha Israel, uma potência nuclear, matar uns meninos que estão com a pedra na mão. Então toda a construção de narrativa dos judeus até agora é para constranger você a não se opor a eles, senão você é o antissemita. E os Estados Unidos e as grandes potências defendem essa marmota. Aí você fica levando processo. Eu levei processo. Levei processo de judeu da Zona Sul do Rio de Janeiro, da Fierj. Mas eles acham que eu não estou entendendo qual é a história. E a história é essa. A história é muito maior do que vocês estão vendendo para a sociedade. Porque achou um brasileiro que foi morto lá na farra. Na farra. Ele foi morto na farra. Na farra, farreando. Numa rave, à fronteira de Gaza. No dia 7 de outubro. Tinha um brasileiro judeu farreando. Usando droga, cheirando, fumando, bebendo. Morreu. Queria que morresse? Eu não queria que morresse. Mas morreu. Farreando. E aí vem todo mundo agora, que é judeu, e diz assim, não, meu cara é herói. Herói do quê, meu amigo? Eles estavam farreando a 3 quilômetros de uma fronteira de um lugar que eles ocuparam e estão oprimindo aquele lugar de maneira desumana e a prova está aí. Lula tinha razão. Tinha razão. Chama-se genocídio. Genocídio. O judeu pode me processar pelo que ele quiser. Pelo que ele quiser. Ah, porque você é antissemita, porque você é racista, porque você é... Nada. Eu vou morrer e o meu nome vai ficar na história. O teu não vai. O meu nome vai ficar na história do lado certo. O teu não vai. Eu morro tranquilo, tranquilo. Porque tanto quanto eu sou contra gente sendo queimada num forno na Alemanha, eu sou contra o que vocês fizeram esse final de semana, que eu não vou nem entrar nisso aqui agora, que o exército israelense decapitou uma criança. É possível ser contra o holocausto israelense, judeu, causado pela Alemanha nazista, e também ser contra o holocausto que Israel está promovendo em Gaza há 70 anos. Dá para ser contra as duas coisas. Tá? Não precisa me dizer não. Porque eu já sei ler, eu sei ler e escrever, eu leio em hebraico, eu sei muito bem o que eu estou dizendo. Aliás, inclusive, eu estou mais dentro da cultura judaica que muito judeu que me processa. Senta do meu lado e a gente bota direitinho na balança quem é quem. Que você não sabe, nem a oração de Shabá você sabe. Você não sabe nem onde comprar uma halá. Você não sabe de nada. Só sabe que Israel tem o direito de morar lá. Não tem. Israel não tem o direito de morar lá. Isso é a marmota. Isso é picaretagem. Ah, porque Deus levou a gente para lá. Picaretagem teológica. Vocês ocupam e colonizam a Palestina desde os tempos bíblicos. Deus não precisa matar ninguém para fazer ninguém feliz. E a ocupação da Palestina lá atrás foi uma matança. E continua sendo uma matança até hoje. Vocês têm desejo por sangue. Não é possível que vocês queiram tanto lugar no mundo abençoado por Deus que vocês podem morar. Vocês decidem morar aí onde só tem sangue, cara. E o tempo que os palestinos moraram aí, eles foram felizes, plantaram, tinha vinho, tinha queijo. Vocês, inclusive, podiam morar lá. Então, assim, desse vídeo aqui que a Carol tá fazendo corte, eu espero que venha até processo. Porque, assim, não pode mexer neles. Morou? Mas eu estou falando, eu estou dentro da história. Eu estou dentro da história.
Vou repetir, eu estou dentro da história. Tanto quanto é errado um holocausto causado em Auschwitz, na Alemanha, também é errado o holocausto que Israel está promovendo em Gaza. É possível apoiar uma coisa e apoiar outra. É possível isso. Fala Raiz, grande reverendo, Raiz André está aí com a gente aí, paz e bem. Entende? Então, Israel ocupa aquele lugar de forma totalmente equivocada, perversa, criminosa. E esse crime que eles cometeram no final de semana agora, de decapitar uma criança, se o mundo não para isso, e eles dizem não há força na terra capaz de nos parar, amigo, pelo amor de Deus, qual é a entidade, então qual é a divindade, qual é o Deus que vai parar esse povo, bicho? Eles estão fazendo cirurgia nas pessoas sem anestesia. Sabe quem fazia isso? Já ouviu falar de Joseph Mengele? Joseph Mengele era um médico alemão que começou a fazer esse tipo de tortura na Alemanha com os judeus. Einstein saiu na Folha agora esse final de semana. Cara, isso era para ser um vídeo de 2 minutos, virou um vídeo de quantos minutos? Einstein foi no Brasil e ele foi um judeu que fugiu da morte. Quando ele chega no Brasil, ele diz assim, isso aqui é tudo macaco. Eu não gosto de macaco. Eu não gosto de brasileiro que é tudo uns macacos vestidos de terno. Tá entendendo? Isso aqui não é uma perseguição a B ou C. Isso é uma percepção de que uma coletividade de um povo que tem uma identidade definida, que é um povo aceito no Ocidente, cujos livros sagrados são respeitados no Ocidente, diferente do árabe e do muçulmano, cujos livros sagrados não são respeitados, um povo que conseguiu se integrar ao Ocidente. Aí você tem esse povo tratando como foi tratado. E aí, a principal notícia que a doutora Franci Rose deu aí, que é uma grande professora, amiga nossa, muçulmana, professora e pesquisadora desse conflito, inclusive, ela falou sobre isso. Ninguém está tendo coragem de postar a foto. Eu não tenho coragem de postar essa foto. É uma criança que foi decapitada pelo exército de Israel. E agora? Aí vocês querem que eu chore? Vocês querem que eu chore pelo camarada que estava lá na rave? Que tudo bem, eu posso chorar também. Entende? Mas aí não dá. Não é não? Apoie nosso trabalho pelo Pix, colundeterça@gmail.com, ou faz aí um selo pra gente se você está assistindo a gente ao vivo no blog Anderson França. Valeu?